de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, dia 19 de novembro, quando a Igreja celebra a memória de São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, presbíteros e mártires, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas, é tirado das cartas de São Roque Gonzalez, presbítero, e traz como título: Espero que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar uma pequena choupana perto do rio. E passando algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Borna. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço de nossa morada com um tabique feito de canas. Ao lado tínhamos uma capela pouco maior que o próprio altar, em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou algum deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E porque começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentavam os papagaios, com este apelido nos chamavam. Prosseguindo as coisas deste modo, e temendo os demônios, que se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes, e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isso a tal ponto que, estando o padre Borna a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens, com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco,
sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa, e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito de suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real. E ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, do ano passado, de 1615. Neste dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quanto era possível segundo a pobreza do lugar. Também quisemos organizar umas danças, mas esses rapazes são tão rudes que não conseguiram aprendê-las. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino que a todos enchera de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram, tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a cruz. Eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero em Nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto tirado das cartas de São Roque Gonzales, mostrando o testemunho daqueles homens que saíram de suas terras, vieram para as Américas para testemunhar o nome de Jesus, arriscando suas vidas para trazer o Evangelho àqueles povos que ainda não conheciam o Evangelho. Vemos aqui todo o sofrimento desses irmãos que deixaram o conforto de suas casas, de seus países, de suas nações, para passar dificuldades, mas com a alegria de poder levar aquilo de melhor que é o Evangelho. Vemos nesse testemunho de São Roque Gonzales também a denúncia das mentiras que inventavam contra eles, aliás, que foi a causa também da morte desses 3 santos que nós celebramos no dia de hoje. As mentiras, as calúnias, se nós usássemos o termo de hoje, as fake news criadas a respeito deles. Eles que estavam ali para ajudar os indígenas, para socorrer os indígenas, foram acusados de serem infiltrados, de serem falsos sacerdotes, acusados de tentar dominá-los, enfim. Isso tudo motivado, quem sabe, pela inveja, né? Por ver a estima
que esses homens também já estavam tendo da parte das populações indígenas. Isso para mostrar que a igreja sempre foi perseguida e não diferente, continua sendo perseguida no dia de hoje. Em algumas terras ainda, perseguida de morte. Quantos mártires estão derramando seu sangue hoje em várias partes do mundo por anunciar o Evangelho. Mas também as perseguições, muitas vezes veladas, de um martírio branco que os cristãos sofrem em todas as partes por serem incompreendidos, caluniados, vítimas da inveja, da mentira dos tempos. Esses santos que hoje nós celebramos nos inspiram para continuarmos firmes, amando o Evangelho e servindo aos irmãos, sendo homens e mulheres da verdade e não nos deixarmos abater diante do mundo que não quer ouvir o Evangelho. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, reconhecendo na Mãezinha do Céu nossa intercessora, nossa pedagoga, porque é ela que nos toma pela mão e vai nos encaminhando até Jesus, nos mostrando aquele a quem devemos adorar. Confiemos então na Mãezinha do Céu com nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado abençoado. Lembrando que amanhã a igreja celebrará a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então que hoje, durante este dia, você tenha a oportunidade de se preparar para o dia do Senhor, de se preparar com a prática do bem, com a prática da caridade, com o serviço aos irmãos, para poder celebrar bem o dia do Senhor amanhã. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.